Me avise aí quando vocês estiverem vendo os slides. Já estou vendo, professor. Então, vamos embora, né? Você já está gravando. Vamos lá. Esse é o último slide, tá? Do assunto de psicologia aplicada em enfermagem, tá? Gente, elogiem os slides do professor, que tá bonitinho, diga. Gostaram da cor? Tá lindo, Do professor. tom sultom? Maravilhoso. A cor tá maravilhosa. Vamos embora. Obrigado. Psicologia da morte, ou tanatologia, como queiram. A psicologia da morte, as pessoas parecem temer a morte, por uma série de razões. Mesmo sabendo que a vida culmina com a morte, e que esta é um fato inevitável, ou seja, a única certeza que nós temos, este medo da morte parece atingir seu auge na terceira idade, ou seja, na velhice. Na maturidade, no caso nem na maturidade, é na velhice. Com os conhecimentos da tanatologia, a palavra tanatologia vem de Thanatos, o deus grego da morte, né? Ele era irmão de Hipnos, que vem o termo hipnose, que tem a ver que seria sono induzido, né? Que era o deus do sono, Hipnos. Então, Thanatos era o deus da morte, né? É o deus do reino. Hades era o deus dos infernos e Thanatos era o deus da morte. Então, o nome tanatologia veio de Thanatos, deus da morte, na Grécia Antiga. Que é a ciência que estuda a morte, a tanatologia. Qualquer profissional de saúde, como, por exemplo, o técnico de enfermagem, pode, em sua prática profissional, observar nos pacientes em estágio terminal algumas condutas que deixam claro em que fase deste processo de morte estão. A tanatologia divide este processo em 5 fases. Antes disso, eu quero falar uma coisa. Que a questão da morte, gente, é uma questão... A gente ficou muito evidente agora, nesse momento de pandemia, do SARS-CoV-19, né, dessa doença desconhecida, né, até então desconhecida, ficou muito evidente a questão da morte. Nós ficamos porque todos nós, de alguma forma, sabemos que vamos morrer, porque ninguém ficou para semente. Não tem ninguém aí com 1000 anos, ou 200 anos, ou 300 anos, ou 500 anos. Não existe, né? A gente, no máximo que a gente vê uma pessoa viver 100, cento e poucos, estourando 115 anos. No máximo que a gente vê. Ou seja, ninguém fica para semente. Então, a morte é um fato inevitável. E a morte ela está em todos os reinos. No vegetal, no animal, e no hominal, né? No homem. Ou seja, em todas as instâncias da vida, da natureza, humana e não humana, a morte existe. A morte como um processo de renovação. Tem um filósofo francês, Antoine Lavoisier. Ele dizia que na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. Ele dizia que através da morte há a transformação. O decompor de um corpo, ou de um vegetal, ou de um animal, ele dá origem a outros corpos, ele alimenta outros seres vivos que estão na Terra, né? Ou seja, as formigas, os tapurus, as minhocas, enfim. Né? Todos aqueles micro-organismos que existem na Terra alimentam a Terra, inclusive, e fazem com que a Terra fique até mais fértil. Então, da morte surge a vida, né? Então, para que uma flor, uma árvore, uma planta nasça, é necessário que a semente morra, né? Ela estoure, ela morra, né? Para que ela dali surja a vida, né? A semente. Então, a morte está muito ligada com a vida. E a gente ficou isso muito claro agora, porque a gente sabia que estávamos à mercê de um vírus que poderia contaminar e matar a pessoa, principalmente pessoas que estavam na terceira idade e que eram grupo de risco, né? Ou seja, pessoas que tinham algum problema já de saúde que facilitaria como é que eu vou dizer, a manifestação, né? E a execução desse vírus na vida da pessoa. Então, a tanatologia ela estuda isso. E o que é que isso tem a ver com o técnico de enfermagem? Tudo.
porque o enfermeiro ele vai lidar uma dessas situações críticas. A primeira situação crítica do sujeito é a doença, o adoecimento, né? E a segunda situação crítica é da doença, na sequência, em alguns casos, a morte, né? E você vai lidar com essas fases que o paciente vai passar da morte. Inclusive nós, enquanto pessoas, também podemos passar por essa fase, porque um dia seremos pacientes, né? Em alguma situação, mesmo sendo da área de saúde. E vamos lá ver quais são essas fases que a Elizabeth Kübler-Ross, essa americana, que falou muito sobre isso, né? Ela tem vários livros publicados sobre a questão da morte, entendeu? E é maravilhoso, porque ela fala com uma propriedade muito grande, técnica, né? Científica, e traz muita luz. E ela é uma das principais estudiosas da tanatologia. Vamos lá. Aí, Kübler-Ross diz que existem vários níveis, né, de fases da morte ou do luto. Tanto da morte como do luto. Entre morte e luto. Aí ele diz o seguinte, que a primeira fase é chamada negação. É a fase em que a realidade da morte ainda não foi aceita e é negada pelo paciente, permanecendo como uma impossibilidade. Tipo, você vai para o médico pensando em fazer um simples check-up e de repente você descobre que tem um tumor maligno e que esse tumor pode vir fazer com que você venha a morrer. No primeiro momento, isso não é nada, não. Isso não vai acontecer, não. O médico está errado. O exame de neuroimagem está errado. Isso é conversa. Vou procurar outro médico. Isso está errado. Esse médico, vou outra opinião. Porque esse médico está errado e esse laboratório, a máquina está errada. É uma das primeiras atitudes que as pessoas normalmente passam. E vocês vão ver muito isso nas clínicas, nos CAPs, enfim, nos hospitais de urgência, nas emergências, nos hospitais gerais. Vocês vão ver muito isso. Principalmente no pessoal com mais idade. Raiva, aí vem uma outra fase. Primeira fase é a negação, aí depois vem a raiva. É a fase em que a pessoa frequentemente se volta contra todos e o mundo geral, com sentimento de revolta com a situação, inclusive blasfema até contra Deus, para quem é cristão, para quem é religioso, blasfema até contra a divindade, dizendo, por que eu? Né? Se Deus existe, por que ele fez isso comigo e não com outra pessoa? Tem tanta gente ruim aí, porque logo comigo, que não sou uma pessoa ruim, que pago meus impostos, sou uma pessoa direita, sou um bom marido, sou um bom filho, sou uma boa mulher, sou um bom, né? Um irmão, por que comigo? É a raiva, né? E fica com raiva dos médicos, das pessoas, dos familiares, se revolta com a vida, aí às vezes começa a dirigir, beber muito, às vezes se droga, às vezes começa a fazer besteira, quando a pessoa não está preparada, né? É aquela revolta. Já que eu vou morrer mesmo, se é que eu vou morrer mesmo, então chuta o pau da barraca, né? É a raiva. E fica agressivo, fica estúpido, e fica grosseiro. E a gente sabe que isso é um mecanismo de defesa também do ego, né? A gente vê lá, é um dos mecanismos de defesa que tem a ver com a negação. Lembra lá? Negação, lá quando a gente deu sobre o mecanismo de defesa do ego? Aí vem a outra fase bem interessante, é a barganha, que é depois da raiva. É uma fase de negociação, onde se tenta uma recompensa, uma troca, com comentários do tipo, e se eu fizer isto? E se eu deixar de beber? E se eu deixar de fumar? E se eu deixar minhas amantes? E se me negar se me dedicar só à minha mulher, minha família, né? E se eu não me drogar mais, né? Ou aí começa. E se eu me tornar uma pessoa melhor? Se eu passar por essa, eu vou distribuir cestas básicas, eu vou me converter à doutrina evangélica, eu vou ser, sei lá, vou trabalhar numa ONG, vou trabalhar na Cruz Vermelha, ou seja, tenta barganhar com Deus, com a vida, com as coisas, como se tentasse de alguma forma driblar a morte, né? Tentar enganar a morte. É um processo de barganha.
que é uma fase até interessante, porque é como se fosse um processo de aceitação. Vocês vão ver muito isso nos hospitais. E a gente também passa por isso. Em alguns momentos a gente também passa por isso. A gente como se tentasse enganar Deus, né? Não, olha, Senhor, me ajude, me cure, porque eu vou ser assim, assim, eu vou fazer, não vou mais fazer isso. Eu vou. É normal do ser humano. Isso é da natureza humana. E a gente tem que entender. Aí vem a outra, depressão. Depois da barganha, quando você vê que você não consegue, vai recebendo os primeiros resultados, e vê que você não consegue enganar Deus, que você não conseguiu o milagre, às vezes um milagre da sua religião. Aí vem a depressão, que é a tristeza profunda, né? Aquela tristeza, que é o sentimento que pode ocorrer com uma reação às mudanças de vida ocasionadas pela situação. Porque você, de repente, sua vida vira pelo ar, né? Você descobre que está com uma doença mortal, a sua vida vira pelo avesso, assim, né? Você se vê tomando muito remédio, gastando muito dinheiro, às vezes gastando dinheiro que não tem, aí fazendo quimioterapia, fazendo radioterapia, o cabelo cai, você fica magro, a pele fica estranha, você fica com outras doenças, os fracos, dependendo dos outros, fica vulnerável, fica frágil, né? Fica vai quebrantando a pessoa, né? A doença vai quebrando, às vezes, o orgulho, tanta coisa, né? Tantas pessoas passam por essa fase. E vira depressão. Aí você fica com vontade de morrer mesmo. Você fica com aquela vontade de não querer mais lutar pela vida. Aí, neste momento, a pessoa se sente triste, sem esperança, inútil e cansada. É uma fase bem perigosa. Inclusive, o técnico de enfermagem tem que ficar atento, porque é nessa fase da depressão que às vezes acontece suicídio. Eu vou morrer mesmo, então eu vou me matar. Entendeu? É nessa fase que o técnico tem que estar ligado, porque a pessoa não tem vontade de comer, a pessoa não quer tomar os remédios, não quer fazer o tratamento, não quer conversar, está calada, fica muito chorosa, muito triste. É a fase da depressão. Normalmente, depois da fase da depressão, vem a aceitação ou resignação, digamos assim. A aceitação acontece quando as mudanças de vida que a situação trouxe para a pessoa se estabilizam. A pessoa se acostuma com o tratamento em um novo estilo de vida, ao mesmo tempo em que compreende e aceita a realidade que vive. Normalmente, aquelas pessoas que já aceitam o tratamento, já se adaptaram àquela fase ruim, já passaram da depressão, aí estão na fase assim, entre esperança e aceitação. Aceita com aquela esperançazinha de que aconteça um milagre, sei lá, que Deus cure, enfim. Aí você fica mais tranquilo, às vezes aceita até a própria morte e vê até na morte um alívio, entendeu? Não, eu vou morrer mesmo, um dia todo mundo vai, que seja agora, né? Então eu quero ir com dignidade, quero ir de boa com as pessoas. Aí normalmente nessa fase da aceitação as pessoas tentam fazer as pazes com os inimigos, com pessoas que estavam intrigadas, às vezes se desprende dos bens materiais, aí tinha coisas, aí termina das coisas, se tinha dinheiro, às vezes dá dinheiro, enfim. É uma fase, normalmente, de desprendimento, que é uma fase que nem todas as pessoas veem. Tem gente que fica só na depressão e não sai dela. Mas tem pessoas que conseguem passar da depressão e vai para a aceitação, que tem esse lado da esperança. Né? Não, quem sabe, depois do tratamento eu não consiga ficar bem, né? Enfim, eu consiga tanta gente que se curou. E vocês vão se defrontar com essas instâncias dessa fase da morte. Entendeu? E entender que todos nós, técnicos de enfermagem, psicólogo ou não, um dia passaremos por essas fases. E que a gente tenha que ter um mínimo de entendimento, de preparação, de entender que a gente precisa passar por isso com lucidez, com resignação, e entender que a gente vai ter que passar, porque a morte é uma coisa inevitável. E tem alguma certeza que a gente tem, qualquer um de nós temos, é que um dia nós vamos morrer. A gente não sabe de nada. Se vai ganhar na Mega Sena, se vai ser rico, se vai casar, se vai ter filho, se vai... A gente não sabe nada disso. A gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã, se vai chover, se não vai. Mas um dia a gente sabe que ela vem. Ela é inexorável, vem para rico, pobre, branco, preto, bonito, feio. Preto, branco. Não tem. Ela não escolhe, ela vem. E quando ela vem mesmo. E não adianta barganhar com ela, não, porque ela não tem acordo. Quando chega o nosso tempo de a gente partir, a gente vai. E a gente tem que entender que vocês vão lidar com isso. E tem que ter paciência, principalmente pessoas que já estão com a certa idade e que estão com doenças terminais, tipo câncer, AIDS e agora a Covid, né? Que ainda é uma doença terminal, porque não tem cura, né?
é uma doença que poderá a pessoa morrer ou não. Né? Então, a gente tem que estar preparado para aceitar essas contingências e entender que faz parte. Principalmente a pessoa que passou de 60, que já está entrando na velhice, né? E que o caminho de todos nós é isso, é nascer, crescer, viver, envelhecer e morrer. Esse é o caminho natural e normal, digamos, da humanidade, de todas as espécies. Não é só do homem, do Homo sapiens, não, do ser humano, não. É dos animais, dos outros mamíferos, dos outros animais, é dos insetos, é das plantas, e eu digo até dos minerais, porque se você tem um mineral, tem uma rocha, e você quebra ela, ela morreu. Ela é uma rocha inteira. Você sai com a picareta, você vai desmembrando ela, a ponto dela virar pequenos grãos. Aquela rocha inteira que era de um jeito, ela ficou de outro jeito. Então ela morreu, ela se transformou, ela morreu, em outras palavras. Às vezes é um lugar que era de um jeito, com a chuva que vem, com a erosão, ela fica de outro jeito. Então, até os minerais, até as rochas também, de alguma forma, passam por esse processo de transformação, de mudança, de morte, digamos assim. De morte e de criação. Não morte no sentido como o nosso, biológico, mas uma morte de mudança. E a gente, então, todos os reinos passam por essa, entre aspas, morte, essa transformação, né? E isso faz parte. E a gente tem que entender e aceitar, porque isso é inevitável, é o inevitável, é o imponderável da vida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí, vejam, durante a sucessão destas fases, entre o adoecimento e a morte, a esperança é o único elemento que sustenta o viver em meio ao sofrimento e persiste desde o início do diagnóstico. Mesmo entre os pacientes mais realistas, sempre existe a expectativa e a esperança da possibilidade de cura. E eu acho, gente, que o fator psicológico no processo de adoecimento e de tratamento, o fator psicológico, a esperança, a motivação, o pensamento positivo, ele é um fator de cura também. A fé, seja lá no que for, na religião que seja, a fé em si, a fé nos médicos, a fé na ciência, a fé em Deus, seja na fé em que for, eu acho que ela é um ponto motivador e que a gente não pode nunca deixar, mesmo que tenha um diagnóstico punk, um diagnóstico de morte mesmo, a gente não pode perder a esperança, porque tudo é possível, né? Tudo é possível. A gente eu já vi casos assim de desenganar gente em coma profundo e voltar. Quer dizer, tudo é possível. Acho que nada é impossível. Coisas que contrariam até a ciência, até os prognósticos, né? Os diagnósticos e prognósticos da ciência. No tratamento de pacientes em estágio terminal, câncer, AIDS, a equipe de enfermagem deverá estabelecer uma relação que ultrapasse os cuidados físicos por meio de ações humanizadas. Gente, lembrando sempre, vocês estão cuidando de pessoas, não é de máquinas. Pessoas. Pessoas que têm família, pessoas que são cidadãos, pessoas que têm uma história de vida e que precisam e merecem ser respeitadas nesse momento que todos nós um dia passaremos, ou se nós não passarmos, alguém conhecido nosso passará. Um irmão, um filho, um parente, uma mãe, um pai, enfim, um avô, uma avó, alguém vai passar. Então, quem não quer para si não dá aos outros. E se a gente quer ser bem tratado nesse momento também, e que as nossas pessoas, nossos entes queridos também sejam tratados, a gente também tem que tratar bem. É uma via de mão dupla. Eu digo que o que a gente joga para o universo joga de volta para a gente. Tá? Então, aqui a Kluber-Ross fala disso, que o técnico, o enfermeiro e o médico também, psicólogo, tem que ter esse olhar, esse cuidado humanizado, de entender que a pessoa está num momento de fragilidade, emocionalmente a pessoa está fragilizada, a pessoa está o bagaço, não só físico, mas está o bagaço espiritual, o bagaço moral, o bagaço humano, né? Emocional, os frangalhos, as emoções. E que o técnico tem que ter essa empatia, tem que se colocar no lugar do outro, entender, poxa, eu poderia ser eu aí, ou poderia ser a minha mãe nessa situação, ou minha avó, ou meu pai, ou meu tio, ou meu irmão, ou meu marido, ou meu namorado, ou meu noivo, enfim, ou meu amigo. Poderia ser alguém, é um ser humano que está ali, entendeu? Que está sofrendo, que está naquele momento crucial, né? Aquele momento punk da vida.
e que a gente precisa ter esse olhar, né? Que a pessoa está no momento de despedida. Então, se vai morrer, gente, que a gente proporcione o maior conforto possível para a pessoa morrer com o mínimo de dignidade enquanto cidadão, enquanto ser humano, enquanto cidadão, né, comum, feito nós, e cidadão do mundo. A gente precisa entender que a gente veio nessa vida para minimamente viver com dignidade, contribuindo para uma recuperação com qualidade, no caso, o que inclui passar algum tempo com o paciente, dar-lhe atenção, respeito e interesse pelas suas necessidades. Gente, não é só trocar o lençol de cama, dar banho no paciente, dar o alimento, fazer o curativo, limpar ele, trazer o remédio, não, gente. Isso é obrigação. Isso é ponto sine qua non de obrigação da tarefa do técnico. Mas, acima de tudo, para você ser um bom técnico, você tem que entender que você está tratando de um humano. Então, a questão da solidariedade, de como tratar, de como falar, de como fazer os procedimentos de forma mais delicada, pedir com licença, pedir por favor, dizer se está incomodando, tentar deixar da forma mais confortável possível, faz toda a diferença para a vida de uma pessoa, naquele momento que ele está, naquela fase. Entender que ele vai chorar, que quando você tocar nele, em algum momento ele vai chorar, porque aquele choro não é a dor física do curativo, é a dor interna, espiritual. Lembra que toda dor física, por trás dela, tem uma dor espiritual, tem uma dor emocional, tem uma dor humana atrás de uma dor física. Atrás de uma ferida, tem algo que provocou aquela ferida. Entendeu? Então, quando a gente toca uma ferida, a gente não está tocando a ferida física, a gente está tocando a ferida física que está por trás de uma ferida emocional. Então, gente, quando for tratar alguém, muito cuidado, muito zelo, muito amor, muita empatia, muita dedicação, muita humanidade, que a gente tem que dar o que a gente quer receber. É uma lei imutável, a lei de causa e efeito. Faça aos outros o que você gostaria que os outros lhe fizessem. Faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem para os seus que você ama. Isso é uma lei para qualquer profissão, principalmente para as profissões do cuidado, que é enfermagem, técnico de enfermagem, assistente social, psicólogo e médicos. Essa é a profissão do cuidado. Os socorristas de SAMU, socorristas de bombeiro, tudo é profissão de cuidado. Todos estes têm que ter cuidado com as pessoas, porque a gente está lidando com gente, com ser humano, com vidas humanas, com a história de vida de cada um. Deixa eu passar agora para encerrar. Eu acho que agora encerra. Pronto. Aí veja uma frase lindíssima da Kübler-Ross, da Elizabeth. As pessoas são como vitrais coloridos. Vitrais de igreja, aqueles vitrais belíssimos de igreja. Cintilam e brilham quando o sol está do lado de fora. Mas quando a escuridão chega, ou seja, a doença e a morte, sua verdadeira beleza é revelada apenas se existir luz no interior. Ou seja, se você entrar numa igreja à noite, que tem vitral, os vitrais só vão reluzir, só vão brilhar se existirem velas acesas ou algumas luzes acesas. Aí você vê o vitral brilhar, né? Ou seja, isso que ela quer dizer, para que esses vitrais brilhem, a gente precisa ter luz interna, luz dentro, no momento da escuridão, ou seja, na noite escura do sofrimento. É belíssima essa mensagem da Kübler-Ross. Esse trabalho que ela teve vários anos com pessoas terminais, ela escreveu vários livros sobre o viver e o morrer, né? Ela tem uma obra maravilhosa que fala sobre isso. Gente, gratidão. Eu queria agradecer a vocês, primeiramente, como professor. Entendeu? Antes de agradecer, eu queria saber se vocês têm dúvida. Alguma dúvida sobre isso? Sobre o assunto? Sobre as fases da morte? Querem saber alguma coisa? Não, Quem ainda tem tempo. Me explicar. Sim. Quem falou? As fases das mortes, as fases Sim. da morte. Sim, Ícaro. Repete, Ícaro. Não entendi. O senhor poderia me explicar as fases da morte? Você quer saber qual especificamente?
Negação, raiva, professor. barganha. Sim, diga. É porque eu sem querer acabei passando do tempo da aula. Aí peguei no fim. Veja, dá tempo. Se bem que você pode depois assistir no YouTube, mas eu vou falar, que ainda tem tempo. Negação. Ele diz que todas as pessoas que têm um diagnóstico, isso é Kubler-Ross que fala, essa Elizabeth Kubler-Ross, que a especialidade dela é tanatologia, tá? Que é o estudo, a ciência que estuda a morte. O viver, o morrer. É mais especificamente o processo da morte. A morte física, né? Ela diz o seguinte, que a gente passa por 5 fases, que são negação, que é aquela fase em que você nega, diz que está tudo errado, que o diagnóstico está errado, que o médico está errado, que está tudo errado, né? É a fase da negação. Depois vem a raiva, quando você percebe que nos segundos exames que você faz em outro laboratório, com outros médicos, deu a mesma coisa, o mesmo diagnóstico. Você está com câncer, ou está com AIDS, enfim. Aí vem a raiva. Aí é a fase em que a pessoa frequentemente se volta contra todos e o mundo, contra Deus, contra tudo, porque eu sou uma pessoa maravilhosa, sou uma pessoa fantástica, sou uma pessoa do bem, e não fulano, que é um marginal, que é um adúltero, que é não sei o quê, que faz aquilo, faz aquilo lá. Aí a gente começa a esculhambar, a praguejar, enfim, se revolta contra todos e todos. É a fase da raiva. Aí, normalmente, o pessoal da barraca não quer fazer tratamento, não quer fazer nada, eu vou morrer bem, deixa pra lá, vem a raiva. E fica com raiva. Não quer que fale da doença, não quer que toque na doença, no nome da doença, não quer falar, fica com raiva. Quebra as coisas, enfim. Depois vem a barganha. O nome já está dizendo barganhar, negociar, negociação. É uma fase de negociação em que a gente tenta meio que negociar com Deus. Olha, Senhor, se o Senhor me curar, eu vou dar uma cesta básica, eu vou ajudar as pessoas, eu vou fazer as pazes com minha mãe, ou com meu pai, ou com meu irmão, eu vou ser uma pessoa melhor, vou aceitar Jesus, eu não vou mais beber, não vou mais fumar, não vou mais me drogar, entendeu? Vou deixar minhas amantes ou meus amantes, vou só dedicar minha esposa, meus filhos. Começa as promessas. Tentando meio que enganar a morte, enganar Deus, enganar a morte, entendeu? E é uma fase de negociação. A pessoa está um pouco melhor, porque ela já aceita, já passou a raiva, não nega mais, não está mais na raiva, e ela já está tentando, de alguma forma, vocês vão ver muito isso, essas fases nos pacientes de vocês. Aí entra naquela, quando ela vê que não conseguiu, que a doença continua evoluindo, que as promessas que ela fez a Nossa Senhora, a Jesus, a Maria José, a todos os anjos, querubins e serafins, não adiantou, e ela continua com a doença, ela entra na fase da depressão, da tristeza. Vou morrer mesmo, lascado, entendeu? E tá ruim, né? É a depressão. Que é um sentimento que ocorre depois das mudanças, né? Pela situação. Neste momento, a pessoa se sente triste, sem esperança, inútil e cansada. Começa a cansar, porque já sente os efeitos dos tratamentos. Então, chega a tristeza. É nessa fase que normalmente acontece suicídio. Nessa fase da depressão. A pessoa, eu vou morrer mesmo, não tenho nada mais na vida, não sei o quê. Aí vai ter a vida. A gente o técnico tem que ficar muito ligado quando vê a pessoa muito calada, só chorando, muito calada, sem falar, muito triste, sem vontade de comer, o apetite lá embaixo, está na depressão. Não dorme direito, ou só dorme, entendeu? Não quer acordar, é porque está fugindo, né? A depressão. Aí, normalmente, nem todas as vezes acontece essa última fase, que é a aceitação. Normalmente, a fase da aceitação é quando a pessoa já tentou tudo e aí vê que começa a aceitar. Digo, é o inevitável. Tem alguém que está com o microfone aberto e tem um bicho gritando. Aí está atrapalhando. É minha calopsita. Peraí, professor, vou desligar, desculpe. Pelo amor de Deus. Me atrapalha o raciocínio. Viu, gente? Então, a aceitação acontece quando as mudanças da vida trouxe, a pessoa já se estabiliza um pouco. Se acostuma, o tratamento já está mais avançado, aí você vê que é aquela coisa, seja o que Deus quiser.
se tiver no meu tempo de eu ir, eu vou. Já vivi muito, já realizei muitas coisas. Normalmente, nessa fase da aceitação, ainda tem a esperança. A esperança acompanha em todas as fases, né? Tem uns momentos de esperança. Mas nessa fase, tem aquela esperança, mas aquela coisa assim, seja o que Deus quiser, está na mão dele, ele é que sabe as coisas, se tiver que ser, será, já vivi, tem que ser, porque estava no meu destino ser dessa forma. E nessa fase, normalmente, as pessoas se desprendem das coisas, tentam fazer as pazes com pessoas, quer se despedir das pessoas, quer conversar com pessoas que não, há muito tempo não via. É uma fase assim mais de serenidade, entendeu? Porque vê que é o inevitável, já até quer a morte, porque já sofreu tanto, já passou por as outras fases, já sofreu tanto com o tratamento, às vezes muita picada de injeção, muito tratamento, muito remédio, muito enjoo, muito entra e sai de hospital, enfim, aperreando a família, você sente que está incomodando de alguma forma a família, que você fica naquela fase de, olha, o que for, para mim já é lucro. Se Deus achar que eu fico curado, bom, se não, que seja feito a tua vontade, entendeu? Aí é a fase da aceitação, são as fases que normalmente todo mundo passa. Já está 6 minutos, viu? Para a gente acabar. Quando eu terminar, eu não volto mais, tá? Eu já vou deixar salvando e a gente vai encerrar. Eu só vou falar com vocês para encerrar ainda. Aí, durante a sucessão destas fases, Ícaro, entre o adoecimento e a morte, a esperança é o único elemento que sustenta o viver em meio ao sofrimento e persiste desde o início do diagnóstico. Mesmo entre os pacientes mais realistas, sempre existe a expectativa e a esperança da possibilidade de cura. No tratamento de pacientes em estágio terminal, câncer, AIDS e outras doenças, a equipe de enfermagem deverá estabelecer uma relação que ultrapasse os cuidados físicos, os cuidados paliativos, né? Os cuidados básicos, por meio de ações humanizadas, contribuindo para uma recuperação com qualidade, ou, se não uma recuperação com qualidade, pelo menos uma morte digna. A gente proporcionar uma morte, a pessoa vai morrer, mas limpinho, cheirosinho, com atenção, você ouvindo o sofrimento dele, de alguma forma, no tempo que você tem, indo visitar, proporcionando uma alimentação que ele curta, mesmo sabendo que ele não vai se recuperar, mas que ele curta. Se puder fazer um favor de chamar alguém que ele queira falar, a pessoa se prestar tentar fazer alguma coisa, tentar ter um cuidado diferenciado, né? Isso faz toda a diferença, porque a gente, pelo menos isso, a gente merece e deve às pessoas, né? Se a gente fez o juramento de cuidar do outro até a morte, que é um juramento que todo mundo da área de saúde faz, de cuidar até a morte e proporcionar qualidade de vida até na morte. Aí vem o que inclui passar algum tempo com o paciente, ouvir o paciente, dar-lhe atenção, tem a questão da escuta, respeito e interesse pelas suas necessidades, né? Conversar, fazer alguma coisa que ele peça, entendeu? Não só dar os cuidados, que é a obrigação, né? Cuidados paliativos. E, para encerrar novamente, a frase de Kübler-Ross, quando diz o seguinte: as pessoas são como vitrais coloridos, cintilam e brilham quando o sol está do lado de fora. Mas quando a escuridão chega, ou seja, a morte ou a doença, sua verdadeira beleza é revelada apenas se existir luz no interior. Ou seja, na escuridão, os vitrais coloridos, né, que eles podem passar luz, eles só vão refletir se você tiver luz interna, se tiver amor, se tiver caridade, se tiver amizade, se tiver sinceridade, se tiver verdade, né? Se você for autêntico, tiver aquilo que Maslow falou, autorrealização, né? Autoatualização e autorrealização. Quando a gente tem isso, essas características a gente consegue. E, gente, eu gostaria de agradecer a vocês pela Obrigado, paciência. professor. Nada. Depois vem Obrigado, direitinho, vê tudo do início. E eu queria agradecer a Turma F pelo acolhimento, pela entrega, pela generosidade, pela amizade, por vocês serem pessoas legais, atenciosas, animadas. E eu vejo que vai sair daí grandes técnicos, porque são pessoas assim que têm
um sentimento pelo outro muito interessante. Eu vejo vocês são uma turma muito unida, que eu já dei aula em outras turmas e não eram tão unidas assim. E vocês têm esse diferencial. E não percam esse diferencial, entendeu? Porque isso faz toda a diferença. Porque mesmo terminando o curso de técnico de enfermagem, quem indica são vocês mesmos que se indicam, né? Fica aquele grupinho, aquele grupo do WhatsApp. Olha, estou precisando de técnico em tal lugar, ou cuidador de idoso aqui, não sei o quê. Então, se vocês conseguem formar um grupo coeso, forte, vocês se ajudam até na profissão. Olha, eu tenho um plantão, não consigo tirar. Fulana, tira meu plantão, eu te pago a diária. Quer dizer, se vocês têm esse bate-bola, aquilo que eu falei do sentimento Ubuntu, se a gente vai chegar na cesta de guloseimas, que cheguemos todos juntos. Não seja egoísta de querer chegar só. Verdade. Né? Eu acho que um só vai longe, mas todos juntos vai para muito mais longe. E minha avó dizia um negócio certo. Ela tinha 2 dizeres que ela dizia. Ela dizia que o grupo é como se é feito uma varinha de bambu. O ser humano é feito uma varinha de bambu. Uma varinha de bambu sozinha, qualquer um quebra. E todas as varinhas, várias varinhas de bambu juntas, torna-se um feixe. E um feixe ninguém quebra. Ninguém quebra, porque a união faz a força. Né? Ela dizia que uma árvore sozinha no campo, ela atrai um raio. E o raio a destroça e incendeia ela. Mas várias árvores juntas formam uma floresta ou uma mata. E uma floresta e uma mata, nenhuma tempestade, nem o fogo criminoso, que a gente sabe de quem foi que mandou, os fogos criminosos que estão no Pantanal e na Amazônia. A gente sabe quem é que está mandando. Não destrói, nem assim destrói a Amazônia, que é uma das maiores florestas, é a maior floresta do mundo, e o Pantanal, que é o maior Pantanal do mundo. Maior floresta alagada do mundo. Ou seja, porque a árvore, uma protege a outra dos vendavais, né? Das correntes de ar, dos tufões, dos raios. Quando o raio cai na floresta, ela chama e joga para baixo. Ela sozinha incendeia, mas se ela estiver junto com outra, ela vai acabar. Viu, gente? E é isso, gente. Boa noite, obrigado por tudo. Vamos nos ver na segunda-feira lá com enfermagem e saúde mental, ok? Vocês vão receber a apostila lá na secretaria e vamos estar todos de máscara, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos ter uma aula excelente, entendeu? E se Deus quiser. E eu vou, durante a semana, o resto de semana, ou até segunda-feira, eu vou dizer eu vou preparar um questionário sobre esses 3 assuntos agora últimos para a gente fazer valendo nota. Vai ser 2 notas que eu vou somar e dividir por 2, tá? De 0 a 10, ok? Então, gente, boa noite, obrigado por tudo, gratidão.